A paz do Senhor Jesus, um excelente dia para todos. Deus continue nos abençoando, fortalecendo, dando da sua graça, sua misericórdia sobre cada um de nós. Quero vos deixar um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, versículo 24 em diante, que nos diz a palavra do Senhor. E propõe outras parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molho, para que queima, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. A parábola do joio e do trigo. Jesus falou essa parábola dando uma semelhança, dizendo que o reino do céu é semelhante a um homem que semeia uma boa semente no seu campo. O reino do céu é uma comparação, Jesus falando, como um homem que viesse semear uma boa semente no campo. Mas de repente, Jesus falando essa parábola, diz que: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O homem bom semeou o trigo, semeou uma boa semente, mas naquela ocasião veio o seu inimigo e semeou outra semente, que aquela semente era a semente do joio. E a Bíblia diz que Jesus, citando essa palavra, dizendo: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando frutificou, quando cresceu, naquele campo apareceu também o joio junto. E de repente, os servos ali, do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Por que tem então o joio? O servo observou que naquela plantação existia algo diferente que cresceu junto. E de repente, ali, ele disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos disseram ali: queres, pois, que vamos arrancá-lo? De repente, aquele homem disse: não, para que ao colher o joio, não arranquei também o trigo com ele. Disse: deixe sair junto. Deixe sair, porque vão crescer junto. Deixar crescer junto, ou aliado à mente,
Quem está falando aqui é a palavra de Deus. Quem está falando aqui é o próprio Cristo ressurreto. Jesus, que sempre citou a respeito de parábola. Deus disse, não, deixai crescer ambos juntos até o dia da ceifa, até o dia da colheita. Porque no dia da colheita vai ser separado o joio e o trigo. Esta é a palavra de Deus. Joio é joio, trigo é trigo. O joio tem a aparência de trigo, mas não é trigo. Pode cantar, pode pregar, pode ter uma boa eloquência, pode até mesmo enganar. Mas quem é joio é joio. Quem é trigo é trigo. Há uma diferença. Ninguém pode arrancar antes do tempo. Ninguém pode tirar antes do tempo. E Jesus citando e falando através dos evangelhos em que pelos frutos conhece a árvore. Verdade? Aí está. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro trigo será verdadeiro. Mas quem é joio é joio. Por isso Jesus disse, deixai crescer junto. Porque um dia vai ter a colheita. Um dia vai haver a separação. Que a palavra de Deus nos diz, que verei outra vez o Senhor. E verei a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Pronto. Quem fala é a palavra do Senhor nosso Deus. É a verdade de Deus. Ninguém pode ocultar a verdade de Deus. Ninguém pode dizer algo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela faz algo que o ser humano ou o homem não pode fazer. Mas a palavra de Deus, sim, ela pode fazer algo na vida do ser humano, quando o ser humano assim entrega a sua vida para o eterno Deus. Aqui no livro também do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, diz a santa palavra de Deus desta maneira: então aqueles que temem ao Senhor, fala a cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia farei e serão para mim partícula tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença, o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pronto, aí está, é a palavra de Deus. Verei outra vez e verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e os que não servem. É a palavra de Deus, a verdade. Mas Jesus disse, deixai crescer junto. E que Deus vos abençoe e vos proteja a nossa vida. Fique com Deus.